Olá pessoal, professor Caio aqui de volta. Vamos falar um pouco da simulação aplicada então aqui em alguns estudos em Brasília. Tá? O primeiro estudo é muito interessante, esse foi fruto da minha especialização no Reabilita, uma análise então do estudo de pacto de vizinhança do setor leste do Gama, né, uma região administrativa bem tradicional aqui em Brasília, no Distrito Federal. Ela fica mais ou menos a 40 quilômetros aqui ao sul, né, ao sudoeste do Distrito Federal. Brasília está aqui, o Lago Paranoá está aqui no cantinho, então o Gama está aqui, uma região bastante importante, como eu já falei. Tem o campus da UNB aqui, o UNB Gama próximo a essa região. É uma região que ia sofrer então alteração de gabarito com uma chegada de novos empreendimentos ali. E o governo estava preocupado com esses empreendimentos e solicitou um estudo de impacto de vizinhança. A gente avaliou então qual o impacto desses novos gabaritos nesse bairro e o impacto bioclimático na sombra, no superaquecimento das superfícies, na falta de ventilação, na mudança de ventilação. Foi um estudo bem interessante usando então o programa ENVIMET, tá? De clima urbano, microclima urbano. Então, esse é um recorte da área. Esse recorte da área, então, a gente fez uma simulação e esse é um mapa, por exemplo, gerado das temperaturas do programa ENVIMET. Tá? Além desse gráfico, a gente gerou um mapa tridimensional da área de sombra de vento, né, com regiões com maior ventilação, com menor ventilação. Aqui é o cenário intermediário, esse é o cenário 7, o cenário que foi que ocasionou o maior número de áreas não ventiladas no bairro, que foi um cenário que a gente não recomendou, na verdade o cenário recomendado foi o intermediário, e aqui o cenário de área de potencial acúmulo de calor, né? Áreas de uma possível geração de ilha de calor, por exemplo. Então a gente tem aqui a mancha vermelha, é a mancha com áreas com mais de 30 graus Celsius. Então a gente teria um cenário 7, um cenário com maior verticalização, maior acúmulo de massa construída, o aumento então no bairro de áreas com mais de 30 graus Celsius seria um problema para o bairro. É um trabalho bem interessante, bem real, aqui aplicado à realidade de Brasília. Tá? Outro trabalho bem interessante foi um plano diretor do campus da UNB Gama. Então a gente fez um trabalho em nível do laboratório. Foi uma pesquisa bem interessante no laboratório no LaSUS, né, coordenado pela professora Marta Romero, em que a gente fez um trabalho de análise do campus do Gama, esse desenho do campus. O campus tinha só esses dois edifícios originalmente construídos e toda a proposta de ocupação com novos edifícios, laboratórios, apartamentos para professores, para estudantes, restaurante universitário, biblioteca, reitoria. Todo esse complexo do campus foi simulado e a gente conseguiu avaliar qual o melhor afastamento então entre os edifícios para propor esse arranjo urbanístico, essa morfologia do campus do Gama. Também foi um trabalho gerado com, esses mapas foram gerados com a ENVIMET, analisando então o microclima do campus da UNB Gama. Tá? Um trabalho muito premiado, bem interessante, foi em parceria com os arquitetos do ArcBR, né, os queridíssimos André e Éder. A gente fez um trabalho com eles bem integrado, foi um projeto bem complexo, né, foi uma igreja aqui em Brasília, no bairro Parkway. Essa igreja ganhou um prêmio, inclusive no GDF, de melhor projeto institucional do ano de 2016, se eu não me engano. É um projeto bastante elegante, né? A nave muito leve, pousa nesse terreno, com muita ventilação, com muita luz natural. É um projeto bem exemplar e um projeto muito integrado, em que muitas simulações foram desenvolvidas. Então vocês veem aqui simulação de ventilação de CFD, simulação de desempenho termoenergético com Design Builder, simulação de iluminação com Diva. Então a gente fez uma série de simulações integrando o nosso projeto ambiental de desempenho térmico com a equipe de desempenho sonoro. Então foi feita uma análise também acústica, foi feita uma análise totalmente integrada e o projeto está aí com seu desempenho recém-inaugurada a igreja do Parkway. Tá? O que é interessante aqui é que o Design Builder foi um programa utilizado para análise termoenergética, em que a gente percebeu na análise de sensibilidade e que a densidade populacional, ou seja, a quantidade de usuários da igreja é o fator mais relevante, ou muito relevante, então, para o desempenho térmico daquele edifício. Tá? Um trabalho muito interessante. Nesse caso, a envoltória e a transmitância tiveram um papel menos relevante, a igreja é bastante interessante, o projeto é muito bem desenvolvido, e nesse caso, por análise de sensibilidade, a gente tem então o desempenho bastante influenciado pela densidade. Então a gente fez um relatório bastante detalhado, apresentando uma população ótima da igreja a partir de alguns horários do clima de Brasília. Então a gente sabe que Brasília é uma cidade de clima misto, né? A metade do ano quente e seco, a metade quente e úmido, então a gente tem um comportamento bastante interessante, mas muitas horas de conforto em Brasília. E a igreja não foi diferente, muitas horas do ano
a igreja funciona sem ar-condicionado. Aliás, é um projeto totalmente bioclimático, totalmente sem ar-condicionado. Tá? É um projeto também bem interessante, também do ArcBR, né, o escritório é bastante premiado aqui em Brasília. A gente tem esse projeto, é um projeto de habitação do Distrito Federal, foi um projeto que ganhou o concurso em primeiro lugar das habitações, unidades habitacionais coletivas em Sobradinho. E aqui aparece um projeto da análise de luz natural mostrando uma autossuficiência de luz natural em muitos ambientes do apartamento. Então, apartamentos bastante ventilados e bastante iluminados, além de etiqueta PBE-A. Então, tem a etiqueta de envoltória A, mostra um projeto com muita qualidade e um projeto que tem seu desempenho avaliado por métricas tanto prescritivas quanto por métricas computacionais. Então, é um projeto que tem sua qualidade comprovada por meio dos indicadores, então, colocados aqui, né? Tanto na análise de desempenho de iluminação, usando o programa Relux, quanto na análise de etiquetagem com a etiqueta A de envoltória. É um projeto bastante importante e interessante. Se eu não me engano, esse projeto está sendo implantado agora, deve estar em obras, tá? Um trabalho no nível do mestrado é um trabalho mais teórico, também usando o Design Builder. Foi uma discussão em relação ao impacto da orientação dos edifícios num bairro bem grande aqui em Brasília, que é um bairro Jardim Mangueiral, em que eu tenho os edifícios orientados para as diversas orientações. Então, tenho edifícios orientados para norte, para sul, para leste, para oeste. E aqui, os alunos João Renato Aguiar e Lorena Neri fizeram um trabalho com minha participação, né? Eles apresentaram no Congresso de Simulação Computacional na Coreia do Sul em 2016. O estudante João Aguiar, inclusive, acompanhou, ele foi ao Congresso apresentar pessoalmente na Coreia do Sul e analisando então a relação do POC, que é o percentual de horas ocupadas em conforto a partir da orientação. Então a gente percebe, obviamente, o impacto da orientação no conforto, como isso é relevante na cidade de Brasília, né, como em outras cidades. Então a gente tem aqui a fachada norte-sul, sempre a fachada que teve os edifícios alinhados ao eixo norte-sul, sempre com o maior percentual de horas ocupadas em conforto, diferente dos edifícios de fachada leste-oeste, com impacto, com as horas de conforto diminuídas, tá? A diferença não é tão gritante, porque nesse caso são casas geminadas, então a gente percebeu que não há tanta influência assim da orientação, há uma influência, mas não há tanta assim, porque as casas são geminadas, acaba que uma casa cria sombreamento para outra. Mas aí foi um detalhe interessante, uma peculiaridade do bairro, tá? Mas a análise foi feita basicamente pelo protocolo da NBR 15575. Um trabalho bem interessante no mestrado desenvolvido em 2016, como eu já comentei. Um trabalho em parceria com a Qualiar, com a empresa de consultoria ambiental de Brasília. Foi um trabalho muito interessante, foi uma análise de viabilidade técnica, foi um estudo de EPVT de um bairro novo da cidade de Sobradinho, que é um bairro que é uma região administrativa de Brasília, bastante próxima ao DF, talvez a RA mais próxima aqui. Foi feita dentro da interface do ENVIMET, analisando o impacto bioclimático com a mudança do bairro e com o novo arranjo urbanístico. Então, vocês percebam aqui o cenário zero, sempre é chamado de cenário atual, ou seja, é um cenário sem o bairro, né? E em seguida o cenário com o bairro consolidado e o cenário com o bairro com outro arranjo urbanístico. E sempre essa análise comparada de temperatura e de umidade dos impactos positivos e negativos das mudanças morfológicas desse bairro. Tá? Um trabalho muito rico, as legendas foram todas padronizadas, o trabalho de legenda foi muito rico nesse projeto. Tá? A empresa contratou, inclusive, tem um colega de doutorado, um professor da universidade que ajudou então a padronizar as legendas para que a empresa conseguisse usar como protocolo de simulação essas legendas unificadas e assim facilitar e deixar o trabalho mais correto e mais adequado quanto aos aspectos de bioclimatismo, tá? Nesse EPVT. Bem, então, para finalizar, algumas considerações finais. A gente tem aí, segundo o professor Madavi, muitos campos de atuação. Né? A simulação computacional abre muitos campos, com várias escalas, com vários tipos de estudos possíveis, com vários parâmetros, né? Enfim, com vários recortes. Tá? Então, o trabalho de simulação ele se dá em várias escalas, desde uma escala de cidade, quanto a escala de bairro, uma escala de edifício, uma escala de detalhe construtivo, isso é possível. Tá? A simulação ela pode estudar o comportamento das zonas, né, numa análise microclimática, numa análise de edifício inteiro, numa análise de pavimento. Os programas computacionais ajudam e permitem essa análise pormenorizada de zonas. Eu posso avaliar os níveis de conforto, eu posso analisar diversos índices, né, posso analisar o PMV, posso analisar
o conforto adaptativo, eu posso analisar a sazonalidade, então eu posso analisar um edifício do ponto de vista do conforto ao longo do dia, do conforto ao longo do ano, do conforto ao longo dos meses, das estações do ano, tá? Isso é muito importante. Posso analisar as certificações, então eu posso utilizar a simulação para me apoiar na etiquetagem, no LEED, no selo Aqua, na Casa Azul, então eu posso utilizar a simulação aplicada às certificações e esses protocolos de avaliação já consagrados aí no cenário da construção civil, e posso incorporar, e aí seria um sonho de arquiteto, né, incorporar a simulação no processo de projeto, tá? Desde a etapa inicial de desenho, na decisão de partido, na definição dos primeiros riscos, seria o ideal incorporar então a simulação, onde tem o menor impacto, né, como eu já comentei, onde tem o menor custo, né, e talvez o maior impacto nos benefícios, então quando eu consigo incorporar a simulação no processo de projeto desde o início dos primeiros riscos, tá? Então esse é um pouco desse cenário dos campos de atuação da simulação computacional na vida no dia a dia do arquiteto. Tá? E os desafios então para a universidade, para os centros de pesquisa, seria incorporar a simulação computacional no currículo de arquitetura e engenharia, né? Como essa simulação, com essa chegada, com a facilidade e com a nova geração dominando as ferramentas computacionais, como incorporar a simulação nesse currículo é um grande desafio. A criação de redes e grupos de pesquisa, né, para a gente se ajudar mais, se integrar. Então, eu particularmente sou filiado à IBIPS, a ideia é que a gente tenha professores, né? Aqui na UNB nós temos 4 professores, na arquitetura nós temos 4 professores no grupo de pesquisa que tem essa vontade, né, de integrar com novos grupos de pesquisa na área. A disseminação da prática em simulação computacional. Em 2017 a gente fez um colóquio de simulação aqui em Brasília, articulando vários professores que têm utilizado as ferramentas da simulação com seus alunos. A ideia é que a gente consiga integrar e faça um segundo colóquio no final desse ano. Isso é bem importante, né, para disseminar a prática em simulação, avaliar os erros, avaliar os acertos, os avanços e as limitações. Tá? Conhecer novas linguagens de programação é um desafio importante. A gente tem conhecido programas que trabalham com outras linguagens de programação, os alunos que têm facilidade com parametria, têm mergulhado aí no Rhino, no Rhinoceros, na verdade com programas de simulação associados a essas plataformas novas, como o Grasshopper, o Ladybug, Honeybee. Isso é bem importante, né? Então a gente tem que conhecer essas novas linguagens e mergulhar um pouco nesse outro universo. Incorporar os processos de simulação nas plataformas BIM. A gente sabe que parte dos arquitetos não vai aprender uma nova linguagem de programação e já utilizando a plataforma BIM vai demandar então plugins de simulação, plugins de desempenho dentro das plataformas BIM. Esse é outro campo de atuação, talvez uma pressão dos arquitetos que interagem com o BIM, essa exigência, e buscar um pouco e brigar um pouco mais pela interoperabilidade dos softwares. Tá? Muitos programas prometem, né, essa interação e pouco deles oferecem de fato essa interação. Tá? Então os programas não interagem e a gente precisa que esses programas interajam para que esses modelos sejam mais inteligíveis, para os modelos sejam utilizados em mais de um programa, para que a gente não precise ficar remodelando e aí passe enfim, altere o resultado com os erros desse processo de modelagem. Tá? Bem, incorporar a simulação como método de trabalho seria o grande recado, né, em todas as fases do processo de projeto, especialmente nas primeiras fases, é onde a gente tem o maior ganho. Tá? Então esse é o grande recado. Quero que vocês quero que vocês tenham isso em mente como um desafio para a gente incorporar a simulação, que não é tarefa simples, mas é necessário a gente entender que tem chegado e a gente tem que mudar um pouco esse método de projeto, incorporando a simulação no nosso dia a dia.